Hoje aqui no Jornal Gente, o destaque que chega direto de Brasília, agora com o Cláudio Humberto. Bom dia, Cláudio. Olá, Pedro Campos, muito bom dia Thaís Freitas, bom dia Sônia Blota. Bom dia, Cláudio. Bom dia Brasil. Olha, trazemos aqui a iniciativa de, finalmente, de integrantes do Ministério Público Federal lá no estado do Pará, que enviaram uma representação ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ver se dá um sacode ali, um pedala no Procurador-Geral, que parece meio ali anestesiado por alguma coisa, mas o fato é que ele não agiu contra a nomeação junto ao Supremo Tribunal Federal, ele não reagiu no Supremo contra a nomeação lá no estado do Pará da primeira-dama do governo do Pará para o cargo vitalício de conselheira do Tribunal de Contas, com o objetivo de, inclusive, de analisar, de fiscalizar e analisar as contas do marido, as contas do governo do marido, Helder Barbalho, lá no governo do Pará, Essa questão do nepotismo, durante muitos anos no Brasil, era apenas uma coisa indecorosa, do ponto de vista da prática política brasileira, mas se transformou em crime, Hoje é proibido por lei, é proibido pela Constituição, e é exatamente isso que aqueles procuradores do Pará alegam nessa representação ao PGR Augusto Aras, dando um pedala ali no PGR para ver se ele toma algum tipo de iniciativa, Essa nomeação, portanto, viola a Constituição, a jurisprudência em vigor e também de vários tribunais superiores, e até mesmo uma súmula do próprio Supremo Tribunal Federal, porque proibindo a prática de nepotismo no Brasil. É claro que a gente sabe que há ainda muito nepotismo cruzado, tem muitos parentes que são beneficiados por cargos, em razão do parentesco. A gente sabe que isso ainda continua. Agora, isso aí é a perda completa do pudor, digamos assim, quando o governador nomeia ou age para a nomeação da própria mulher como conselheira do Tribunal de Contas, A alegação até cínica é a de que ela foi eleita, entre aspas, pela Assembleia Legislativa, que, como se sabe, Assembleias Legislativas em geral prestam obediência ao governador, ou pelo menos seguem ali a orientação dele ou os desejos do governador do estado. Essa prática de nepotismo, se o Procurador-Geral Augusto Aras tiver mesmo vontade de levar essa questão ali ao Supremo Tribunal com vigor, tinha que ser estendido também essa acusação a 4 ministros do governo Lula, ex-governadores, que deixaram seus cargos e fizeram com que seus vices indicassem as mulheres dele para também ocupar o mesmo cargo vitalício de conselheiras do Tribunal de Contas, dos respectivos tribunais estaduais de contas. São os ex-governadores e atuais ministros da Bahia, do Piauí, do Amapá e de Alagoas. São exatamente os 4 estados cujos ex-governadores, aliados de Lula, foram nomeados por ele ministros de Estado, mas quando eles deixaram os cargos lá de governadores dos seus estados, mexeram lá os pauzinhos, porque afinal de contas a Assembleia Legislativa que prestava obediência a esses 4 governadores, essa é exatamente a Assembleia Legislativa que passou a ser, digamos assim, controlada, entre aspas, pelos seus respectivos vice-governadores que assumiram em seus lugares, eles que deixaram os cargos para serem candidatos, ou não, no caso da Bahia não chegou nem a ser candidato, mas o fato é que o esquema político, a estrutura, o poder político instalado é o mesmo e, portanto, caracteriza claramente a prática de nepotismo, Além disso, no caso do Pará, não só no caso do Pará, mas de todos eles, mas no caso do Pará, a alegação dos procuradores é de que falta capacidade técnica à primeira-dama, não tem nenhuma qualificação para assumir um cargo como esse, além de ser a mulher do governador, daquele que o seu tribunal fiscaliza, cujas contas são fiscalizadas, auditadas ali no tribunal, E também, enfim, menciona também, é claro, os conflitos legais e constitucionais da medida e a subversão do mecanismo de freios e contrapesos que deve ser observado numa democracia, Esses são os argumentos. Se bem que, se o PGR for fazer esse argumento de
de subversão do mecanismo de freios e contrapesos, ou coisa ignorada no Supremo Tribunal Federal. Mas enfim, essa é outra conversa. Mas quem sabe agora, com essa iniciativa do Ministério Público Federal, a pouca vergonha acaba no Pará e nesses outros 4 estados. É isso aí, Cláudio.